Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo essa aula, mas quero te dizer que estou muito feliz de estar na sua companhia. Não existe o design sem o português. E assim, tenho certeza que esse curso está sendo muito proveitoso para vocês. Ando sendo uma pessoa maravilhosa, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Vai agregar muito na carreira de vocês e hoje eu venho ajudar vocês na parte mais visual, na identidade visual, no portfólio. A gente sabe que é muito importante na hora da prospecção e geração de identificação, você conseguir apresentar aí os seus valores, a sua missão, a sua visão de forma consciente e intencional. E é nisso que eu vou te ajudar hoje. A gente vai ter duas aulas, uma mais teórica, que a gente inclusive já deu ao vivo, mas infelizmente a aula não ficou gravada. Então, claro, não ia deixar vocês na mão e vou gravar novamente, tá? E uma outra aula mais prática de portfólio, que é um documento muito importante dentro do serviço jurídico, tá bom? Agora eu vou jogar vocês aqui para a webcam para a gente ter um contato mais de perto. Agora já estamos aqui um pouquinho mais de perto na webcam. Vou passar com vocês uma apresentação para a gente ir acompanhando. Essa aula, ela é a teórica, tá? A parte prática, eu vou abrir o Canva, vou fazendo com vocês. Então, assim, essa parte é um pouco mais introdutória, a gente precisa saber a base para a gente conseguir construir a prática, sempre falo isso. Então vamos lá. Quem sou eu, né? Primeiramente vou me apresentar para quem não estava na nossa aula ao vivo. Eu sou Viviane Rosa, eu sou advogada desde 2019, sou amiga da Luco, a conheci pela internet, infelizmente ainda não a conheço pessoalmente. Acredito na inovação dentro do mundo jurídico, desde sempre busquei ver humanos por trás do terninho, então a minha motivação realmente é ajudar outros advogados a ter uma caminhada mais tranquila. Enxergo a minha carreira como um todo, não só dentro da advocacia, porque eu sou multipotencial, acredito de verdade nisso. Sou essa pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo, vivo surtada? Vivo! Mas é assim, eu funciono assim, sou acelerada e vamos que vamos. Contem comigo, qualquer dúvida pode me chamar no Instagram. Meu Instagram tá ali com o QR Code, só apertar a câmera pro celular, vocês já vão entrar lá. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, estou aberta. Vamos conversando, realmente gosto de trazer as pessoas para perto de mim, tá bom? Vamos lá, por que ter identidade visual? Primeiramente, para fazer a gestão da sua marca, você não precisa de cara ter uma paleta de marcas, uma tipografia, os elementos já certinhos. Mas, claro, causa uma diferenciação dentro do mercado que está saturado de profissionais medianos. A gente sabe muito bem disso, infelizmente, quase todas as carreiras no mundo estão saturadas, mas de profissionais medianos. Então, para a gente se diferenciar, além do conhecimento, porque o conhecimento ele é um mínimo, o conhecimento técnico ele tem que ser o principal passo que você dá, assim como o português, um português correto, certinho, a identidade visual ela vai te diferenciar dentro desse mercado, vai fazer você sobressair, aparecer e demonstrar intenções, valores e tudo mais através de imagens, através do neuromarketing, tá? Primeiramente, é importante saber a identidade de marca. O que é? A identidade de marca é o olhar interno, então toda a visão interna que a gente tem sobre nós mesmos. Então, quais são os nossos valores, nossas histórias, nossos gostos pessoais, nossos gostos visuais, tudo que está interno na gente. Então, a gente pega o que a gente está internalizado dentro da nossa vivência, dentro da nossa vida, e externaliza a partir da identidade visual. A gente usa a identidade visual como um meio para divulgar para os outros essa identidade de marca e levar que as outras pessoas tenham as impressões dessa marca. Então, quando a gente conhece certas pessoas, elas têm impressões da gente. Nesse momento em que elas têm impressões da gente, nós temos que ser intencionais para causar no outro exatamente aquilo que a gente busca, que a gente quer, que a gente é. É muito importante a gente ser autêntico. Por isso, é tão importante a gente ter uma identidade visual para a gente conseguir fazer todas essas ligações, tá? Outro ponto, memorização. Então, eu sempre dou esse exemplo que eu li no livro Personal Branding. O que acontece? Quando a gente está numa mesa e tudo mais, a gente vê no restaurante uns colegas em outra mesa. E a gente vai lá falar com eles. E a gente fala, oi, tudo bem, não sei o quê. E aí, fulano, como é que você tá? E aí a gente sai dessa mesa.
tudo que ele acha sobre você, todas as impressões que ele tem de você, o que ele tem memorizado, ele vai divulgar aos outros. Então ele pode falar que você é tranquila, leve, uma ótima pessoa para trabalhar, que você transparece calma, que você é uma advogada de familiarista muito incrível, humanizada, assim como ele pode falar que você é muito elegante, inacessível. Não, para você contratar essa pessoa, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter culhão, porque assim você faz uma restrição dos seus clientes. E essa memorização, claro, vai depender do conteúdo que você propaga, dos pensamentos, dos valores que você propaga. Mas a identidade visual, ela ajuda muito nisso. Outro ponto, quando você está ali no seu feed e aí você vê uma pessoa que usa uma comunicação idêntica à sua, mas não é você, isso causa um ruído na comunicação dela, mas fortalece a sua marca. Quando uma pessoa olha um post seu e ela sabe que é seu, sem mesmo ver o seu nome, isso é memorização. Então é muito importante que você cause isso nos outros, as pessoas te reconheçam. É como se você tivesse aquela amiga super roqueira, sabe? Que usa roupas super roqueiras desde lá dos 15 anos, e Eminem, Evanescence, não sei o quê. E aí quando você chega numa loja, que você vê umas roupas nesse estilo, você fala, a cara de tal pessoa. Isso daqui é a cara de tal pessoa, é o que significa que você conseguiu memorizar na cabeça do outro aquilo que você deseja. Então, assim, várias pessoas, por exemplo, já me mandaram canequinha marrom. Porque, nossa, lembrei de Viviane. Nossa, que é cada Viviane. Mandou uma roupa, mandou um negocinho outro. Porque eu percebo que eu acabo memorizando certos aspectos na cabeça do outro. Por isso é tão importante que você tenha uma identidade visual. Além disso, por que ter uma identidade visual de acordo com o neurodesign? O que é neurodesign? É o estudo que busca entender o motivo pelas quais as pessoas reagem a determinadas maneiras ao design, tá? Então, todos os nossos aspectos visuais causam ao outro estímulos cerebrais. Esses estímulos comunicam alguma coisa a uma determinada pessoa. Então, a gente decodifica muito rápido e com muita facilidade essas imagens. Sempre dou esse exemplo, um exemplo que fica muito claro, vou transparecer aqui para vocês. Quando você vai no supermercado e tá tudo separadinho, função por função e tudo mais, você entende, você acredita que naquele mercado você vai encontrar o que você busca. Assim como num site, quando você entra num site e as informações estão muito confusas, você tende a ignorar, você tende a ficar irritado. Quando tem muito anúncio, então, você bate e volta, você tende a ser ignorado mesmo que o seu conteúdo seja incrível, incrível. Então, assim, é muito importante você se preocupar pelo menos com a organização das suas informações, tá bom? E por que é importante você se importar com o design do seu portfólio? Primeiramente, porque todos os seus pontos de contato têm que ser levados em consideração na hora que você for montar a sua identidade visual. Quais são os pontos que eu vou ter em comum com o meu público? Então vai ser site, vai ser Instagram, vai ser Facebook, vai ser blog, vai ser o portfólio, vai ser o e-mail, vai ser o WhatsApp. Então todos esses pontos de contato têm que estar mapeados para você ter sinalização de como eles estão, para você ter uma coerência visual entre todos esses pontos, uma consistência. Para você trazer memorização para a pessoa, você precisa ter uma consistência em todos esses pontos de contato, tá bom? Por que se importar com o design do seu portfólio? Na hora que você for dar o seu portfólio, muito provavelmente é na hora que você está prospectando aquele cliente, na hora que você vai se identificar com ele, que você vai fincar valores em comum. Então, você demonstrar isso através de uma identidade visual é muito importante. Por quê? Você vai conseguir demonstrar seus valores, suas missões, sua visão sobre o mundo. Você vai trazer uma organização visual, então eles vai saber que vai ter isso durante todo o processo de acompanhamento da sua advocacia. E assim, as pessoas, elas gostam de formar impressões umas das outras. É normal. Por quê? Reduz as incertezas, facilita as intenções. Infelizmente, as interações. Infelizmente, nós ainda temos, infelizmente, né, que a gente pode ser intencional. Essa capacidade, ela reduz as incertezas e elas realmente ajudam nas interações. Então, você consegue ter uma facilidade de comunicação. Por exemplo, hoje mesmo, eu fiz um atendimento. Nesse atendimento, eu já conheci o Instagram, a gente se conheceu pelo Instagram, foi um cliente prospectado de lá.
Já no meu portfólio, ele sabia a minha comunicação. Já no meu Instagram, ele sabia a minha comunicação de reels um pouco mais cômico, de uma comunicação mais séria quando tem que ser séria, quando é um de conteúdo profissional mais profundo. Eu sou super séria. Então, quando ele veio para esse atendimento, ele já sabia o que esperar de mim. Ele já me conhecia. Então, eu não me senti em nenhum momento pressionada em ser outra coisa que eu não sou. Então, eu fui eu mesma, eu fiz as minhas piadas pontuais, porque eu sou essa pessoa de ter uma troca mais leve com uma pessoa. Óbvio que eu vou falar sério quando eu tenho que falar sério, mas eu gosto de trazer um sorriso de vez em quando. Então, eu vou buscar isso durante o atendimento, nos momentos em que for propício para isso. Só que ele já esperava isso, porque ele se comunicou com o meu portfólio, ele se comunicou com o meu Instagram. Durante os meus pontos de contato, eu demonstrei isso para ele com muita clareza, com muita tranquilidade. E ele foi recíproco. A pessoa, o cliente que eu atendi hoje, foi completamente recíproco. Sendo que eu já sabia da comunicação através do Instagram, de outros pontos, que ele era uma pessoa bem séria, bem focada, bem objetiva, mas ele veio com uma certa leveza, talvez porque ele já me conhecia de outros pontos, já sabia que ele poderia ser mais tranquilo nesse aspecto. Exatamente porque isso facilita as interações, facilitou a troca. A pessoa já te conhece de certa maneira, porque ela consegue te perceber. Por exemplo, não sei se você já escutou isso, mas, nossa, eu achava que você era metida antes de te conhecer. Por quê? A pessoa, ela gosta de bater o olho e entender. Eu vou gostar dessa pessoa ou eu vou desgostar dessa pessoa. Se eu quiser gostar dela, eu de fato gostar, ótimo, tô ótimo. Se eu gostar dela, quiser gostar dela, mas de fato não gostar, eu vou me sentir muito frustrada, vou me sentir decepcionada. Isso é natural. Agora, se eu não gostar, se eu desgostar daquela pessoa e realmente desgostar, ela for uma pessoa que não condiz comigo, eu vou, nossa, sabia que essa pessoa não era legal? Ah, eu sabia, tava sentindo. Exatamente porque a gente olha, identifica, pensa. E, ao mesmo tempo, quando a gente desgosta de uma pessoa e ela nos surpreende, a gente fica esperando um pequeno erro para ter razão. Então, deu uma merda, você fala assim, sabia que ela ia vacilar comigo, sabia que ia dar merda isso. Então, acontece, a gente gosta de ter essa impressão. Então, a primeira impressão, ela se forma muito rápido, 30 milissegundos. Depois, a gente tem, o observador tem um instinto sobre o que tá vendo. Então, ele vai olhar e falar assim, essa impressão, achei divertido, achei sério, achei objetivo, vai depender. E esse instinto, em seguida, ele aprofunda a avaliação mais consciente. Então, quando você eventualmente tem contato com a pessoa, você descobre que sim, de fato, é aquela comunicação que você esperava. E como a Lu, ela gosta muito dos testes, trouxe também os testezinhos para vocês. Vamos lá, o que vocês acham? Vocês se identificam, vocês acreditam que vão encontrar a resposta de vocês nesse site aqui, sem hierarquia de informações, sem títulos, sem diferença. Um sumário faz uma diferença. Você clica, você já vai para a parte que você quer, mas aí você fala, vou ler tudo. Por quê? Porque você acredita que você vai encontrar o seu documento ali. Cheio de anúncios. Aí para você conseguir ler o texto, você tem que abaixar quase até o final daquele site. Você vai desistir. Infelizmente, você vai desistir de acompanhar, desistir de ler. Pode ser que a sua resposta esteja ali, mas pode ser que você ignore, tá? Ou esse daqui, ó, que já tem os tipos de registro de marca, já tem todo um cronograma do que vai ter, as respostas objetivas, tudo minimalista objetivo. Então, assim, eu acredito que, assim como eu gostaria você gostaria de acessar isso daqui. Você acreditaria, sim, que você vai encontrar a informação que você precisa aqui. E esse daqui, ó, o lance do supermercado que eu expliquei um pouquinho mais cedo pra vocês. Quando você vai no supermercado que tá bagunçado, assim, ó, que do nada tem tinta de cabelo, com ketchup, com outras coisas aleatórias, pode ser que seja pequeno. A questão não é ser pequeno. Mas olha só, a questão da arrumação, da organização.
Isso aqui faz toda a diferença. Assim como as informações, porque nós somos pessoas muito visuais. Como que é construída a sua identidade visual? Basicamente, através de todos os pontos de contato, tá, gente? Visuais com a pessoa. Então, a postura, o jeito de tirar foto, as imagens, as cores, as formas, a tipografia, a forma de usar o cabelo, a sua bio. A sua bio, ela é visual para quem lê. Então, todos os emojis que você usa, os stories, o jeito que você coloca a legenda dos stories, os emojis da legenda das fotos. Então, assim, tudo comunica. Todas as coisas visuais que você tem de ponto de contato com a outra pessoa comunica. O e-mail, enfim, tudo, tá? E o que é o design? A gente tem uma corrente muito forte hoje na internet de acabar fazendo muita coisa que eu vejo, né? As pessoas acabam querendo fazer uma coisa muito bonita e esquecem a verdadeira função do design, que é misturar e englobar a estética com a funcionalidade. Quando você junta esses dois aspectos, aí sim você tem um design. É a comunicação de alguma coisa específica. É a criação de maneiras para solucionar problemas. Então, não é só você fazer uma coisa linda, se não for funcional. Por exemplo, vou colocar esse elemento aqui porque ele é lindo. Ele não comunica nada. Ele não ajuda no realce, na organização. Por que você quer colocar? Simplesmente porque você quer encaixar mais uma informação no seu design? Então, observar com muita cautela essa junção, tá? Então, também é perceber a experiência do usuário. Eu sei que o advogado muitas vezes acaba esquecendo disso. É natural, às vezes a gente acaba na faculdade mesmo sendo doutrinado a achar que a gente sabe o que é melhor para o cliente, mas não é. Muitas vezes o cliente tem ele tem um pensamento diferente, uma experiência diferente. Então, se o seu cliente ainda precisa imprimir a sua procuração, o seu contrato para assinar, não consegue assinar eletronicamente, no celular, enfim, então você tem que pensar na impressão. Se você tem que imprimir um contrato, você vai colocar fotos no seu contrato? Será que é interessante? Qual é a funcionalidade disso? Então, sim, tudo isso tem que ser pensado na hora que você for montar o seu design. Como começar com sua identidade visual? A partir dos 4 P's. Propósito, percepção, pontos de contato e público. O que você quer com aquele design? Como você quer se comunicar? Qual é o seu propósito na advocacia, na sua carreira em si? Sendo advogada ou não? Qual é o seu propósito se comunicando no Instagram? Como você quer ser percebida? Isso já é percepção. Como você quer ser percebida? Quem é você? Quais são os seus gostos? Para passar para os outros. O que é importante? Recortar ou divulgar? Trazer mais foco. Seus pontos de contato. Onde você vai se comunicar com o seu cliente? Instagram, Facebook, e-mail, portfólio, proposta. Como que vai ser essa comunicação? Preciso mudar uma comunicação do Instagram para o e-mail para a proposta? Qual vai ser a diferença entre essas duas comunicações? Talvez no Instagram seja mais interessante você trazer um pouco mais da sua essência divertida e talvez na sua proposta, no seu portfólio, no seu contrato, você tenha que minimizar isso. Então, assim, levar em consideração a experiência do usuário. E o público. Quem é o seu público? Quantos anos ele tem? Qual é o gênero? O que ele consome? O que ele gosta? Quais são os programas de TV que ele se identifica? Tanto você quanto eles têm que estar alinhados nesse sentido. Então, para você ter espontaneidade e intenção ao mesmo tempo, é importante você colocar tudo isso dentro da sua identidade visual. A partir desse momento, você vai conseguir trilhar um caminho muito mais tranquilo para chegar numa autenticidade, no momento que você vai virar e falar assim, beleza, a minha identidade visual traduz o que eu quero, quem eu sou e o que eu estou buscando. E vamos lá para os conceitos do design, tá bom? Para que ele seja efetivo, para você alcançar realmente um design organizado e tudo mais, você tem que saber alguns conceitinhos, tá? Bem básicos. Vamos lá. Primeiramente, trouxe a maravilhosa ícone atemporal Rochelle, falando que você sim pode gostar de muitos estilos, mas nem tudo te cabe, nem tudo se aplica, nem tudo passa a percepção que você quer. Você simplesmente não é todo mundo. Não precisa seguir uma demanda só porque está dando certo para outra pessoa.
Então, por exemplo, nossa, essa pessoa é famosa no Instagram, vou fazer a comunicação igual a ela, divertida, colocar cores mais vibrantes, mas não tem nada a ver com você. Você é séria, você não quer transparecer acessibilidade, você não quer transparecer calma, você quer ser acelerada. E aí? Você vai querer de verdade se comunicar dessa forma? Será que não é interessante você ser autêntico? Você não é todo mundo, nem tudo te cabe, tá? Então pode ser que você ache lindo uma coisa. Eu acho várias coisas que eu acho no Instagram maravilhosas. Não é por isso que eu vou colocar esses pontos dentro da minha comunicação. Por exemplo, eu super faço, eu tenho uma consultoria e uma mentoria, eu faço identidade visual para outras pessoas. Eu me apaixono por todas, porque eu sou essa pessoa, eu me apaixono por todas. Penso, puxa, tá tão lindo. E é isso. Eu não coloco nenhum desses pontos dentro da minha comunicação, porque esses pontos não são meus. Vou ficar pequenininha aqui, porque agora eu vou falar sobre princípios. Vamos lá, princípios. É importante a gente ter uma noção de princípios para a gente conseguir trazer essa organização, trazer a intenção e tudo mais. Primeiro ponto, hierarquia. Quando nós temos primeiro esse daqui, depois esse e depois o texto inteiro, é muito interessante para a gente poder conduzir o observador ao que você deseja conduzir. Então, primeiro você vai ler o título, depois o subtítulo, depois o texto corrido. Não colocar tudo em caps lock para não parecer que está gritando com a pessoa que está lendo, é também muito importante. Nesse outro aqui, ó, você pode perceber que ninguém sabe o que é mais importante, porque tá tudo grande, tá tudo chamativo, e você não sabe o que você lê primeiro, então traz um ruído, tá? Balanceamento. Balanceamento vai depender de um outro ponto, a sua intenção. Claro que existem designs que você vai forçar um balanceamento um pouco desequilibrado para causar esse desequilíbrio. Tudo na vida é intenção. Mas sim, é importante você manter um balanceamento dentro do seu conteúdo. Você coloca um pouquinho para cá e outro pouquinho para cá. Você vê que fica balanceado. Não é como se ficasse tudo de um lado só, ou tudo no meio, ou tudo para cá. Então, balancear traz uma coerência visual muito interessante. Tá? O contraste ele é muito importante porque para você trazer a legibilidade. De nada adianta ter um design maravilhoso, um conteúdo incrível e você não consegue ler. A pessoa não consegue ler. Então, trazer esse ponto de realce, de contraste sempre. Claro que você pode usar elementos para contrastar, você pode usar uma escala. E outro detalhe, de vez em quando você não vai contrastar tanto de propósito, exatamente para ter uma hierarquia de informações. Quem sabe, talvez, ali, um determinado elemento seja interessante você não realçar tanto, não contrastar tanto, tá? É aquilo, tudo é equilíbrio, tudo é intencional. Alinhamento. Para não trazer confusão, é importante você ter um alinhamento dentro do seu design. Você tá vendo que eu também coloco aqui uma parte sem nada para trazer esse equilíbrio, tá? É importante você ter essa borda. E o alinhamento, claro, de novo, tudo é relativo. Pode ser que você use propositalmente esse desalinhamento. E as margens. Esse aqui tá na margem, dá uma paz enorme. Coisa linda demais. E não respeita as margens. Então parece que tá tudo muito grande, fica desproporcional e não tem necessidade, tá? E aí, ó, a gente entra em alguns conceitos muito importantes dentro do seu design. Quando você usa tudo em caps lock, parece que você tá gritando. A pessoa fica até meio, ai, que saco, que dor de cabeça. E também com essa questão da legibilidade. É aquilo, já expliquei. O manuscrito talvez tenha uma legibilidade um pouco mais complicada. Isso também tem acesso direto à questão do espaçamento. Quando você espaça demais, você dificulta a leitura. Quando você junta demais, você não permite a leitura de vez em quando. Então, é sim importante você tomar certos cuidados. Pode ser lindo, pode ser a coisa mais linda. Mas se não for funcional, voltamos lá para aquela primeira partezinha que eu expliquei para vocês. Se não for funcional, não adianta, tá?
E pontos importantes em um portfólio. O que a gente tem que levar em consideração dentro de um portfólio? Quem está por trás do serviço, para você se interligar, se identificar com o seu observador, dar uma visão geral dos serviços, pode ser que ele queira apenas um deles. Eu sempre falo isso para vocês, que é a minha forma de trabalho, tá? Eu envio uma proposta específica, mas eu envio também um portfólio. Porque caso a pessoa eventualmente precise de um serviço, ou então um amigo dela, ela envia esse portfólio, ela vai saber todas as funções, todos os serviços, produtos que o meu escritório faz. Isso é muito interessante, porque você pode simplesmente adiantar um serviço, um outro serviço, tá bom? Então, é muito importante mostrar outras áreas. Se ele for procurar um elemento específico, ele vai passar o olho em outros, pode descobrir que precisa de uma coisa que nem se lembra. Então, são todos pontos muito importantes. E explicar o serviço. Eu sempre dou um exemplo do registro de marca. Muita gente não sabe muito bem por que teria que fazer. Então, a partir do momento que você faz um portfólio, você é empresário, e você recebe um portfólio, você quer, na verdade, fazer uma auditoria. E aí, dentro desses elementos, você vai ler que existe o registro de marca. Você fala assim, ué, como assim? Pra que eu vou precisar fazer isso? E ali tá o que é e o porquê. Você convence o seu cliente, sem mesmo ter aí uma reunião específica com ele, a fazer um outro produto, a contratar um outro serviço seu, por conta de uma explicação. Então, te facilita, te antecipa. É muito interessante explicar também o serviço, tá? E deixar os outros pontos de contato. Por quê? Eventualmente, como eu expliquei, pode ser que outra pessoa conhecida queira e se interesse pelos serviços da advocacia que você prestou para o seu amigo. Esse amigo vai simplesmente encaminhar esse arquivo, vai simplesmente encaminhar esse portfólio. Pronto. Ele já vai ter ali o seu contato, o QR Code do seu site ou do seu WhatsApp, enfim, vai conseguir acessar. E aí fica muito mais fácil, praticamente ele já te antecipou até a prospecção. O boca a boca ele ajuda muito, e quando o boca a boca tem facilidades, como um portfólio muito bem feito, é tudo, gente. Simplesmente tudo. E aí eu trouxe alguns testes, porque a Lu sempre fala sobre isso, sempre coloca alguns testes que quis trazer aqui essa brincadeira também, tá? Então vamos lá. Qual a impressão que você tem das empresas olhando apenas essas imagens? Pausa aí. Pensa. Pensa com bastante calma. E vamos lá. Você tem uma imagem disruptiva, assertiva e moderna. Então, são elementos modernos, são elementos disruptivos, estão ali, ó, olhando diretamente para você. Olha a postura dela, ela se impõe, assim como o design também, tá? Então, tudo comunica, as imagens também têm muita coerência. Essa outra é uma advogada disruptiva que se importa com a organização, que se importa com o minimalismo, com a objetividade e a transposição ali de valores. Também gosta de demonstrar que sim, trabalha com calça rasgada no chão quando eventualmente quer, tá ali provavelmente no seu home office, enfim. Então, isso comunica de uma forma muito clara, tá? E essa daqui também, tá? Mais objetiva, mais minimalista, ela pode se interligar com outros designs, enfim. Ó, essa aqui no caso sou eu. Vou mostrar aqui, falar um pouquinho sobre as minhas impressões, tá? De marca. Eu já demonstro na minha bio mesmo, advogada criativa documentando a jornada. Então, não vou falar só sobre trabalho. Eu vou também documentar a minha jornada, mostrar o que eu tô vivendo. Sou criativa sim, então eu busco trazer essa criatividade no meu dia a dia. Falo sobre identidade visual, design de serviços de documentos jurídicos, doses de vida real, livros e café. Eu coloquei uma lontra aqui, ou seja, tô tranquila, isso é visual. O podcast, enfim. Todos os meus destaques, eles são feitos a partir de fotos minhas, tá? Por quê? Porque eu sempre comunico isso, gente. Eu me importo muito mais com foto do que, eventualmente, design. Tá bom? Eu gosto de trazer essa personalização para o meu ponto de contato. Ó,
Eu sou uma pessoa que sou leve, eu gosto de natureza, eu gosto de ficar tranquila, descansando no meu domingo, enfim. Gosto muito de café, dá pra perceber aqui, né, gente? Minhas fotos, elas não são tão tradicionais da advocacia, você não vai ver muitas poses tradicionais, eu sou mais disruptiva, então eu mostro isso o tempo inteiro na minha comunicação. Ao mesmo tempo, rios, eu não me programo para fazer rios geralmente. Então, as minhas capas, elas são feitas a partir do próprio Stories. Eu faço a capinha ali, coloco, encaixo a foto, o print do vídeo. Então, a legenda, a capa que fica no feed, ela não é elaborada e tudo mais. Ela é mais tranquila. E trouxe também o da Lu, que no caso a gente montou junta, maravilhosa. Então, vamos lá. O que a gente pode trazer da comunicação dela? Ela gosta de trazer essa calmaria, ela é uma pessoa super tranquila. Então, ela trouxe o azul creme, que transmite também essa questão da elegância. Ela gosta de conceitos, ela gosta de trazer fotos conceituais e crônicas e tudo mais. Então, ela gosta de fotos, por exemplo, de sombras. Então, ela faz esse jogo com pequenezas do dia a dia. Então, a gente trouxe isso mais forte na comunicação dela. E a gente trouxe as estátuas, né? Porque é aquele humor mais cult, digamos assim, é um humor mais irônico. Então, ela traz isso na questão do juridiquês, quando ela quer brincar com essa... provocar, na verdade, o público dela, ela traz isso. Então, tudo isso transmite os valores que ela tem. Então, ela está sempre demonstrando, por exemplo, a questão da família, o valor familiar dela é muito presente, a questão da jornada do herói dela, que é muito maravilhosa. Então, assim, estar comunicando isso é muito importante, tá? E só um detalhe sobre criatividade e treino. Gente, vocês acreditam que esse daqui era o meu material? Pois era. Era o meu material. Era simplesmente o meu material de mentoria. Não estava alinhado, não tinha muita consistência. Eu vivia insatisfeita com o meu design, com a minha apresentação. Eu sentia que isso dificultava a minha venda. Então, assim, quando eu mudei e trouxe um portfólio mais sério, que transmite o que eu quero, quem eu sou, e tem coerência com os meus outros pontos de contato, porque eu aprendi a linkar isso tudo, aí sim, aí mudou. Claro que foi uma questão de treino. Tudo na vida é treinável. Criatividade, na minha opinião, você vai treinando cada dia mais. Como você pode fazer isso? Como estimular a sua criatividade? Behance é um ótimo site. Pinterest é um ótimo site. De vez em quando eu fico lá, ó, só curtindo, só vendo as novidades, só olhando os pontos de contato, enfim. Eu, de verdade, traduzo muito isso. Observo muito tudo. Eu vou na rua, eu vou na praia, eu vou em qualquer lugar, eu observo pessoas, eu observo lugares, eu observo, se eu tô no Instagram, eu observo as intenções. Então, por que essa pessoa tá fazendo isso? Todo mundo é intencional. Então, quando você percebe um certo movimento, por que essa pessoa está fazendo isso, será? Tenta buscar ali qual é a intenção daquela pessoa. Então, isso é a criatividade. Tudo é treinado. Olhar diferentemente para coisas diárias, tá? Terminamos a nossa aula teórica, vou voltar já na nossa aula prática para colocar tudo isso na demonstração, tá bom? Até mais!